Saudações aos estudiosos, saudações a todos. É com muita satisfação que eu estou gravando aqui mais um vídeo com uma aula, com um assunto bacana que vamos tratar por uns 10 minutinhos, 15 minutinhos. Eu creio que esse vídeo de hoje esse vídeo que eu estou gravando agora, ele não vai ser longo. E vamos tratar de um assunto interessante. Vamos falar sobre a fazenda pública quando é intimada com relação a um cálculo judicial em uma execução por quantia certa. Como que a fazenda pública ela faz para apontar algum erro no cálculo, algo assim. Bom, falando um pouquinho de história, no CPC anterior, Código de Processo Civil de 1973, ele disciplinava essa matéria de uma forma toda peculiar. Eu, durante anos e anos, décadas, eu trabalhei com base no Código de Processo Civil de 73, né? Então, a Fazenda Pública, ela era intimada de uma execução de quantia certa. Ela apresentava embargos. Hoje mudou. Era aquele entendimento de que a execução era um procedimento, os embargos iam ser outro. Não, hoje mudou. Olha, eu não vou explicar em termos de direito processual, porque eu não sou professor dessa disciplina, uma disciplina que exige profissional assim, muito dedicado, é um especialista nela, né? E meu propósito aqui é passar peças jurídicas, né? Mas, basicamente, o que eu quero passar hoje para vocês? Eu quero passar a defesa da fazenda pública em uma execução de sentença, numa execução de título judicial. Especificamente, quando a fazenda pública constata que os cálculos da execução estão incorretos e que a dívida que está sendo cobrada, ela, na verdade, é bem menor do que aquela que está sendo objeto da execução. Então, basicamente, nós vamos fazer essa peça. Antigamente tinha outro nome, hoje a gente chama de impugnação, viu? Hoje a gente chama de impugnação ao cumprimento de sentença. E vamos ver uma situação bem comum. A Fazenda Pública ela foi condenada em uma ação de conhecimento, condenada a pagar uma determinada quantia. Por quê? Não sei. Pode ser matéria tributária, pode ser por causa de uma desapropriação indireta, pode ser matéria funcional, pagar alguma diferença de remuneração para funcionário. Nossa, pode ser um monte de coisa, né? Eu dei 3 exemplos só. Aí a Fazenda Pública ela foi condenada a pagar uma determinada quantia. Aí o credor, ele ajuiza o cumprimento da sentença, a execução por quantia certa. Aí a Fazenda Pública ela é intimada para, se quiser, impugnar aquele cumprimento de sentença, quantia certa, aquela execução de sentença, quantia certa. A Fazenda Pública ela não é obrigada a impugnar. Ela vai impugnar se houver um motivo jurídico. No mais das vezes, o motivo jurídico diz respeito a erro de cálculo. A erro para mais, normalmente, não é? O credor, ele apresenta uma conta e a Fazenda Pública refaz o cálculo e constata que o que ele está cobrando, o que ele está agora executando, aliás, né? Cobrando é modo de dizer, todo mundo entendeu. O que ele está executando é mais do que é devido. Aí a Fazenda Pública vai peticionar, vai apontar isso para o juiz, não é? E como vai chamar essa petição? Vai se chamar impugnação. Onde está o fundamento normativo dela? Está no artigo 535 do Código de Processo Civil. Então está ali o fundamento da impugnação. A Fazenda Pública ela vai fazer uma petição simples e ela vai indicar o erro do cálculo. A Fazenda Pública não vai simplesmente contestar e dizer, não, o cálculo está errado. Não, ela tem que apresentar o seu cálculo e dizer, olha, o cálculo está errado por causa disso. Aqui ele usou um índice de correção diferente do que foi determinado pelo juízo, ele não usou a tabela modulada da Fazenda Pública,
Ah, aqui tem juros e a sentença não fala nada em juros. Ah, o termo inicial dos juros é o trânsito julgado, ele colocou a citação. Ah, ele contou aqui que ele somou errado, que ele multiplicou errado. Pode acontecer, né? Então, a Fazenda Pública ela vai fazer a petiçãozinha dela, impugnando aquela execução, aquele cumprimento de sentença, e apresentando o seu cálculo, né? Então, é essa petição simplesinha que nós vamos fazer agora. Se o cálculo não for muito extenso, dá para fazer uma petição de uma lauda só. Se for extenso, 2, 3, o quanto for necessário, né? Eu, particularmente, casos mais simples, eu mesmo refaço os cálculos, certo? Eu mesmo refaço os cálculos. Quando é mais complexo, eu preciso de ajuda de um contador, de alguém que é da área, né? E é importante ter noção de como fazer o cálculo judicial. Eu vou gravar um vídeo ainda eu vou gravar um vídeo passando umas noções de cálculos judiciais, vou fazer uma aula disso. Não que eu pretenda ensinar a fazer o cálculo e tudo mais. Não, mas eu quero dar uma noção, pelo menos, para os estudantes de como é feito o cálculo judicial. Então, vamos lá, vamos fazer o nosso modelinho de impugnação ao cumprimento de sentença, ou impugnação à execução de sentença, ou execução de título judicial. O que a gente vai ver é um exemplo de impugnação de execução por quantia certa. É isso que nós vamos fazer. Então, vamos lá. Bom, aqui você é advogado da Fazenda Pública. Ou você é procurador municipal, estadual, ou procurador da Fazenda Federal, ou você pode ser, de repente, pode fazer parte de um escritório de advocacia que cuida de interesse da Fazenda Pública. Acontece, às vezes tem município que contrata escritório para fazer isso, tá? Tem entidade que faz isso. Eu lembro que até alguns anos atrás tinha entidade, acho que era o INSS, tinha um monte de advogado assim, particular, escritório, que era contratado para apresentar umas petições, tal, por limitação de pessoal, né? Hoje eu não sei como é que tá lá, isso aí foi coisa de muitos anos atrás que me contaram. Mas é importante a gente saber fazer essa petição, viu? Se eu vou fazer vamos supor, você vai fazer um concurso. Na OAB eu acho que não vai, será que é capaz de cair na OAB, sim, uma impugnação dessas. Mas você vai fazer um concurso para procurador de município, procurador do estado, é capaz de cair uma peça dessas, viu, gente? E uma peça facinha de fazer. Qual é o propósito dessa peça? Ué, você quer mostrar para o juiz que estão cobrando uma quantia maior. É isso que você vai mostrar. Opa, o credor está cobrando X. Na minha conta não é X, é Y, valor menor. Esse que a Fazenda Pública quer mostrar para o juiz. Então, vamos partir para a peça. Vamos lá. Primeiro, o endereçamento. Se quem estiver impugnando for a Fazenda Nacional, ou uma autarquia federal, ou uma fundação governamental federal, o endereçamento vai ser para a Justiça Federal. Por excelentíssimo senhor doutor juiz federal da tal vara da subseção judiciária de tal lugar. Se porventura quem estiver aí apresentando a impugnação for a Fazenda do Estado, do município, ou de uma autarquia, ou de uma fundação governamental, aí o endereçamento vai ser para a Justiça do Estado, e vai ficar assim: excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da tal vara da comarca de tal lugar. Pronto. Vamos pular 5 linhas e vamos colocar processo de cumprimento de sentença, número tal. Não é o processo originário lá da condenação, né? Porque esse número do processo você fez na petiçãozinha da execução por quantia certa. Agora não, agora na impugnação é o número do processo da execução por quantia certa, tá? Então vamos lá. Processo de execução número tal, ou então ação de cumprimento número tal. E embaixo pode até colocar entre parênteses, processo principal número tal, pode até colocar também. Quem lê vai ter noção, né? Porque o processo de execução tem um número de ano maior do que o processo que contém a decisão condenatória, né? Normalmente assim, número diferente, né? De repente, pode ser do mesmo ano, né? Você entra com a ação em janeiro e até dezembro já foi julgado, já transitou em julgado, o advogado já entrou com a execução. Pode ser, né? Pode ser. Bom, então,
colocamos o número do processo, aí vamos pular mais umas 5 linhas, e agora vamos fazer a petição, mas em nome da Fazenda Pública, né? Vamos lá. Fazenda Pública tal, pode ser, sei lá, município de Presidente Prudente, poderia ser. Fazenda Pública tal. Quando você vai fazer exame da OAB, você fala de município, estado, união, você põe uma vírgula e coloca pessoa jurídica de direito público. Pronto. Não é necessário numa peça assim de verdade, uma peça que você está fazendo dia a dia, mas para a OAB é interessante você fazer isso, viu? Eu tenho observado os espelhos de correção e eles consideram correto colocar isso, e incorreto se não colocar, né? Então, para evitar você ter que ficar apresentando recurso, discutindo e tal, já coloca e pronto, fica mais sossegado, uma coisa a menos para se preocupar. Então vamos lá. Endereçamento, pula 5 linhas, número do processo de cumprimento, embaixo entre parênteses, número do processo principal, pula mais umas 5 linhas e vamos lá. Município tal, Estado de São Paulo, União Federal, vírgula. Por meio do seu procurador jurídico subscrito, nos autos da ação de cumprimento de sentença, entre parênteses, quantia certa, ou pode colocar nos autos da ação de execução por quantia certa, entre parênteses, título judicial. Tanto faz, tem mais de uma forma de dizer a mesma coisa, né? Onde figura como credor fulano de tal, que é o requerente, né? Fulano de tal, vírgula, com fundamento no artigo 535 do Código de Processo Civil, vem apresentar sua impugnação, vírgula, conforme passa a expor. Então, já fez o preâmbulo da peça, né? Endereçamento, preâmbulo da peça está feito. Vamos fazer o corpo da peça. Vamos lá. O credor apresentou na sua petição inicial, folha tal, processo digital deve ser, né? Apresentou na sua petição inicial, folha tal, cálculo do valor do seu crédito, chegando a tal montante. Sei lá quanto. 5 mil, 10 mil, 50 mil, 1 milhão, não sei quanto que é. E apresentou também a sua memória de cálculo. Ponto. Entretanto, a Fazenda Pública que ora apresenta essa impugnação, ou que ora impugna, né? Pode também falar que ora impugna. Porém, entende a Fazenda Pública que ora impugna que o valor que está sendo objeto de execução ele é exagerado e que o cálculo do credor contém erro. Ponto. Abaixo já se apresenta a memória de cálculo conforme consideração da Fazenda Pública. 2 pontos. Aí embaixo você vai apresentar o cálculo e vai dizer, olha, o valor originário era esse, teve correção monetária desde quanto, tanto, teve juros de tanto, não sei o que mais, e corrigido até tal data, dá o valor tal. É interessante que você faça a correção, assim, o cálculo, na mesma data que o credor. Então, por exemplo, se o credor ele apresentou um cálculo no mês de outubro de 2019 e a Fazenda Pública está impugnando em abril ou maio, sei lá, maio, né, de 2020, a Fazenda Pública não pode apresentar o cálculo com a posição de maio de 2020, porque senão o juiz não vai ter dificuldade de comparar com o valor de outubro do outro ano, né? Porque afinal de outubro, se aquele valor de outubro fosse atualizado até maio, né? Será que é daí? Então, se você está impugnando um valor cujo cálculo foi realizado em outubro de 2019, você vai fazer o cálculo para outubro de 2019. Dá para fazer isso sim, você não é obrigado a fazer para agora. Quando que eu estou fazendo o cálculo? Para maio de 2020. Então vou fazer posição agora de 2020. Eu até esses dias eu tive um caso concreto, não vou falar parte, acho que eu nem lembro as partes, né? Mas que a fazenda do município, eu procurador, né? A fazenda do município apresentou uma impugnação e apresentou seus cálculos. E aí o juiz, se eu não estou enganado, o juiz ele nomeou um perito judicial. Aí um contador, isso. Aí o contador, então é assim, eu não lembro os meses certinho, mas teve um intervalo de 5, 6 meses entre uma petição e outra.
Então a empresa, ela entrou com uma execução por quantia certa contra a fazenda do município, vamos supor, em maio de 2019. Eu apresentei impugnação em agosto de 2019 e o juiz nomeou um perito que fez os cálculos dele em novembro de 2019, mas ele pôs a posição novembro de 2019. Ué, se o juiz está vendo a posição novembro de 2019 e não o cálculo apresentado pelas partes, como que o juiz ele vai julgar se está certo ou não, né? E o juiz manteve tudo, entrei com agravo, o tribunal reformou, falou que não, os cálculos têm que ter tudo da mesma data base, né? Então, se o credor ele apresenta um cálculo feito em setembro de 2019, eu, como procurador da Fazenda Pública, vou refazer o cálculo posição setembro de 2019, porque senão não dá para comparar, né? E dá para fazer, viu? Dá para fazer, não é difícil não. Não lembro onde eu parei, acho que eu tinha falado que estava tendo uma execução, e que, porém, os valores apresentados pela parte credora são exagerados. Pela parte credora são exagerados. E ora apresenta a sua memória de cálculo. E logo na sequência, na própria petição, já se faz o cálculo, assim, apontando-se as incorreções, assim, onde estava errado o cálculo do exequente. Eu vou recapitular, porque eu fiquei falando, e me perdi um pouco, viu? Então, vou recapitular só a peça, né? Endereçamento, excelentíssimo senhor doutor juiz tal, 5 linhas, número do processo de cumprimento, de execução por quantia certa, mais 5 linhas, fazenda pública, sei lá, município de Prudente, vamos supor, por meio do seu procurador jurídico, nos autos da ação de cumprimento, quantia certa, eu não lembro se eu falei, ajuizado por tal, onde figura como credor a empresa tal, onde figura, se eu não falei, fica falado agora, onde figura como credora a figura tal, onde figura como requerente a empresa tal, vírgula, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, vem a apresentar a sua impugnação, conforme passa a expor. Ponto, 2 pontos. Aí como é que eu falei mesmo? Conforme a petição inicial, folhas tais, a Fazenda Pública deve a quantia de tal, posição em tal mês, tal ano. Ponto. Na outra linha. Porém, conforme demonstra a memória de cálculo que segue, ou que segue no texto da petição, ou que segue em anexo também, viu? Que segue, eu costumo colocar no texto. Quando eu mesmo faço o cálculo. Quando é um contador que faz o cálculo, eu junto anexo, né? Então eu vou ficar transcrevendo tudo. Conforme o cálculo judicial abaixo demonstrado, o valor real da dívida é de tanto na data tal, que é a data onde o credor fez os seus cálculos. Você fez em setembro de 2019 e meu cálculo vai ser setembro de 2019. Aí eu faço todo o cálculo. Termo inicial, termo final, taxa de juros, índice de correção monetária, trânsito em julgado, critérios, e vou me reportando, isso está no processo principal folha tal, processo folha tal, está no anexo à petição inicial e tal. Aí eu finalizo, portanto, a dívida que a Fazenda Pública, ela reconhece é no valor de tanto em virtude dos erros de cálculo acima apontados. Ponto final. Diante do exposto, requer que seja a presente impugnação acolhida e que seja determinado o refazimento dos cálculos, adotando-se aqueles ora apresentados pela Fazenda Pública. Pronto, tá bom demais. Não tem audiência, não tem valor de causa, não tem nada disso, tá? Local, data, advogado ou AB. Então essa é a impugnação, tá certo? Petição bem simplesinha. Eu só apresento impugnação quando realmente tem um erro de cálculo e o valor é assim, expressivo, né? Se eu encontrar um erro de cálculo de R$100, R$200, uma dívida de 1 milhão, você encontra um erro de cálculo de R$300, não compensa impugnar, que o custo dessa impugnação pode sair até mais caro, né? O custo não só da Fazenda Pública, o custo do judiciário também, né? Para julgar isso, etc. Né? Mas tem Fazenda Pública que diz, se tiver uma diferença de R$50, você tem que apresentar a impugnação, né? R$50. Né? Então aí vai de cada um, vai. Então, mas eu só apresento impugnações quando assim, tem um motivo, realmente tem um erro de cálculo, algo que seja relevante. Bom, pessoal, então
É isso que eu tinha para vocês hoje. Então, vamos todo mundo assistindo o vídeo com caderno e caneta nas mãos, anotando. E daqui a pouco tempo eu vou postar mais vídeo, hein, gente? Ó, bom estudo para todo mundo. É o que lhes desejo, seu professor Carlos Augusto. Tchau, pessoal.